Violência doméstica. Introdução. Precisamos falar sobre um assunto muito sério, a violência doméstica. Em 2020, o Brasil registrou mais de 105 mil casos de denúncias caracterizando o crime, segundo os dados do governo federal. Com várias famílias em casa durante a quarentena, as vítimas se tornaram ainda mais suscetíveis e é essencial entender que essas mulheres não sofrem apenas fisicamente. Buscando aprofundar esse entendimento, listamos os 5 tipos de violência doméstica. Se for o caso, denuncie. A violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. É isso que diz a Lei 11.340, sancionada em 2006 e atualizada no ano passado. Como já é de conhecimento comum sobre a trajetória do feminismo no Brasil, ela foi inspirada na luta de Maria da Penha, mulher que sofreu 2 tentativas de homicídio do marido e ficou paraplégica, só conseguindo a prisão do agressor cerca de 20 anos depois. A nova legislação estabeleceu medidas protetivas às vítimas e endureceu a punição contra os criminosos. O caso mais emblemático foi o de Maria da Penha. No entanto, não se deve servir de limitação. A violência doméstica não é caracterizada apenas pela agressão física. Já vimos na definição do crime que estão incluídas também questões psicológicas, morais, por exemplo. Por isso, viemos falar sobre os 5 tipos de violência contra a mulher, de acordo com o que está descrito na lei. Que nenhuma dor feminina seja diminuída. Conheça seus direitos. Violência física. Trata-se de qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Em uma sociedade marcada pelo patriarcado, a agressão pode acontecer dentro da família, causando constrangimento da vítima para realizar a denúncia. Porém, ela é encontrada em qualquer relacionamento abusivo, seja um namoro ou até mesmo uma amizade. Violência psicológica. A violência psicológica é qualquer caso de ação que cause algum dano emocional e a diminuição da autoestima de uma mulher ou que prejudique ou perturbe seu desenvolvimento na vida. Entram também aquelas condutas que têm o intuito de prejudicar ou controlar as ações da vítima, como seu comportamento, crenças e decisões. Isso pode ser feito por meio de várias pressões. Dentre elas destacamos ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir da mulher. Violência sexual. Qualquer comportamento que venha a constranger a mulher a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não desejada é caracterizado como crime de violência sexual. Os agressores utilizam de vários artifícios para obrigar as vítimas: intimidação, ameaça, coação e uso da força. Quando uma pessoa coage a mulher a tomar certas atitudes sobre sua sexualidade, não usar contraceptivos, se casar, engravidar e se prostituir, também temos um caso de violência sexual, seja por conta de uma chantagem, suborno ou manipulação. O homem nem ninguém pode controlar sua vida sexual e reprodutiva. Violência patrimonial. Sabe aquele casamento em que o homem quer cuidar da vida da mulher, inclusive do seu trabalho? Isso não é normal. A violência patrimonial acontece quando o agressor toma posse, rouba parte ou destrói objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou bens da vítima. Trata-se de uma violência que busca atingir a situação econômica da mulher, inclusive aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Violência moral. Acusações contra a mulher também são levadas em conta. A violência moral inclui ações que representam algum tipo de calúnia, injúria ou difamação contra a mulher.
Aumento de casos de violência doméstica na pandemia. Com a pandemia provocada pelo Covid-19, as famílias do mundo inteiro precisaram se isolar em casa e várias mulheres se viram ainda mais ameaçadas. Segundo o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, o país registrou 105 mil denúncias de violência contra a mulher aproximadamente nas plataformas do Disque 180 que é o Disque Denúncia, né? E do Disque 100 em 2020. A comparação com os anos anteriores não é possível, porque, segundo o governo, houve uma mudança na metodologia, mas de uma denúncia pode ser registrada em apenas um protocolo, e em contrapartida, cada denúncia pode envolver mais de um crime ou violação, por exemplo. Já em São Paulo, os dados apontam para um aumento de 30% nos casos de violência contra a mulher. Após o início da quarentena, em março de 2020, foram aproximadamente 2.500 medidas protetivas decretadas em caráter de urgência. Enquanto isso, o número chegou a 1.934 no mês anterior. As informações são do Núcleo de Gênero e do Centro de Apoio Operacional Criminal, do Ministério Público de São Paulo. A violência doméstica contra a mulher, ela segue geralmente um ciclo que ele é vicioso. Ele começa na lua de mel e vai rodando até desculpas e remorso e volta para a lua de mel de novo. A lua de mel consiste em uma das 3 fases do ciclo de violência doméstica. É identificada após a fase de surto por parte do agressor, onde ele manifesta arrependimento a fim de atingir uma possível reconciliação. Por outro lado, a mulher apresenta insegurança, uma vez que acredita na mudança do parceiro. Inclusive, apresenta um sentimento de remorso, em razão de achar que é responsável pela agressão. Em suma, a angústia, a preocupação e estresse se extinguem por um período curto e em seguida o casal retorna à fase 1. Para reverter tal quadro de violência em busca da proteção à mulher das diversas violências por ela sofridas, foi sancionada a Lei 11.340 de 2006, também chamada de Lei Marinha da Penha, com direitos garantidos pela legislação a fim de guardá-las de todos os tipos de violência, com mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica motivado por ódio ao gênero feminino. A lei, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possui 46 artigos e 7 títulos. O primeiro título aborda sobre a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público para que todas as mulheres tenham o exercício pleno de seus direitos. O segundo título traz a definição de todas as formas de violência doméstica, sejam elas físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais. O terceiro título fala da assistência à mulher, as medidas integradas de prevenção, atendimento policial e assistência social às vítimas. O quarto título trata dos procedimentos processuais, assistência judiciária, atuação do Ministério Público e medidas protetivas de urgências. O quinto título está previsto a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, contando com uma equipe de atendimento multidisciplinar composta por profissionais especializados nos setores psicossociais, jurídicos e de saúde, incluindo destinação de verba orçamentária ao Judiciário para a criação e manutenção dessa equipe. O título sexto tem, em único artigo e parágrafo único, uma regra de transição, onde as varas criminais têm legitimidade para conhecer e julgar as causas referentes à violência de gênero, enquanto tais juizados não completarem a estruturação. Por fim, no título sétimo, contém as disposições finais com a integração dos juizados em casas-abrigo, delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde, centros de educação e reabilitação dos agressores. Também a inclusão de estatísticas sobre violência
com base de dados nos órgãos oficiais do sistema de justiça e segurança, além de contemplarem uma previsão orçamentária para o cumprimento das medidas estabelecidas na lei. A violência doméstica praticada contra a mulher deixou de ser considerada de menor potencial ofensivo, em razão das consequências que são multidimensionais e afetam desde o âmbito familiar até o mercado de trabalho, a saúde pública e a própria violação dos princípios dos direitos humanos.